Olá! Na aula de hoje, iremos explanar um pouco mais sobre os dispositivos de diferenciação a serem utilizados na didática. Bons estudos! O ensino, especialmente quando falamos do ensino formal, traz à mente a ideia da sala de aula. E quando pensamos na sala de aula, normalmente a ideia associada é aquela da aula expositiva. O professor diante de alunos organizados em fileiras, numa classe mais ou menos homogênea, que copia as lições escritas no quadro e depois se submete a um teste que verifica a quantidade do conteúdo absorvido. Embora essa não seja uma ideia completamente equivocada do que seria dar aula ou ensinar, é preciso avaliar se concretamente este modelo oferece as melhores condições de aprendizagem aos alunos, considerando as diferenças que naturalmente existem dentro da sala de aula. É preciso avaliar questões como o desenvolvimento cognitivo esperado para a idade dos alunos, que, por exemplo, em certas idades apresentam mais ou menos dificuldades para compreender ideias puramente abstratas, o histórico individual de cada criança, que pode ter sido promovida ano a ano sem dominar efetivamente os conhecimentos básicos para a compreensão de temas mais complexos, e etc. Evidentemente, como alerta Perrineau em 10 novas competências para ensinar, se o ensino padrão, sem considerar a realidade concreta, não é desejável, o ensino ideal, onde o professor tem condições de fornecer tratamento individualizado para cada um dos seus 15, 20 ou 30 alunos, é impraticável. O que fazer então? Bem, neste particular, Libânio, em sua obra didática, orienta para a observação de um conjunto de premissas básicas para a concepção e aplicação da aula e garantia da assimilação ativa dos conhecimentos pelos alunos. Para que se alcance sucesso no processo de ensino-aprendizagem, as aulas possuem determinadas características. Vamos a essas características? Algumas das exigências básicas apresentadas por Libânio para todas as aulas são as seguintes: ampliação do nível cultural e científico dos alunos, assegurando profundidade e solidez aos conhecimentos assimilados, seleção e organização de atividades dos alunos que possibilitem desenvolver sua independência de pensamento, a criatividade e gosto pelo estudo. Dentro desse tema, nós sugerimos alguns podcasts e canais educativos junto com os textos complementares desta aula. Empenho permanente na formação de métodos e hábitos de estudo, formação de habilidades e hábitos, atitudes e convicções que permitam a aplicação de conhecimentos na solução de problemas em situações da vida prática, desenvolvimento das possibilidades de aproveitamento escolar de todos os alunos, diferenciando e individualizando o ensino para atingir níveis relativamente iguais de assimilação da matéria, valorização da sala de aula como meio educativo para formar as qualidades positivas de personalidade dos alunos. E, por fim, condução do trabalho docente na classe, tendo em vista a formação do espírito de coletividade, solidariedade e ajuda mútua, sem prejuízo da atenção às particularidades de cada aluno. E nesse particular, mais para frente, nós trataremos de alguns exemplos de modelos de ajuda mútua que nós conhecemos. Então, como é a estruturação didática de aula? O trabalho docente, sendo uma atividade intencional e planejada, requer estruturação e organização, a fim de que sejam atingidos os objetivos. Para a estruturação de uma aula existem passos didáticos a serem seguidos, sendo eles preparação e introdução da matéria, tratamento didático da matéria nova, consolidação e aprimoramento dos conhecimentos, aplicação, controle e avaliação. O esquema a seguir demonstra as fases do processo de ensino. Existe uma dinâmica e interdependência entre as fases do processo. Os passos não são rígidos, porém a iniciação da aula depende dos objetivos e conteúdos, característica dos alunos, recursos didáticos e informações obtidas a partir das avaliações diagnósticas. É importante assinalar que a estruturação da aula é um processo que implica criatividade e flexibilidade por parte do docente. Algumas crianças encontram dificuldades que ultrapassam as possibilidades comuns de diferenciação e exigem medidas excepcionais. Para você, professor, preparamos algumas dicas.
Analisando a cultura profissional dos professores de apoio experientes, suas competências, representações, atitudes, saberes e savoir-faire, obtém-se a seguinte lista. A. Saber observar uma criança na situação, com ou sem instrumento. B. Dominar um procedimento clínico, observar, agir, corrigir, etc. Saber tirar partido das tentativas e erros, possuir uma prática metódica sistemática. C. Saber construir situações didáticas sob medida, mais a partir do aluno do que do programa. D. Saber negociar e explicitar um contrato didático personalizado, baseado no modelo do contrato terapêutico. E. Praticar uma abordagem sistêmica, não procurar um bode expiatório, ter a experiência da comunicação, do conflito, do paradoxo, da rejeição, do implícito, não se sentir atacado ou ameaçado pessoalmente, a menor disfunção. F. Estar acostumado à ideia de supervisão, estar consciente dos riscos que se corre e se faz correr em uma relação de atendimento. G. Respeitar um código explícito de deontologia, mais do que apelar para o amor pelas crianças e para o senso comum. H. Estar familiarizado com uma abordagem ampla da pessoa, da comunicação, da observação, da intervenção e da regulação. I. Ter domínio teórico e prático dos aspectos afetivos e relacionais da aprendizagem e possuir cultura psicanalítica básica. J. Saber que, muitas vezes, é necessário abandonar o registro propriamente pedagógico para compreender e agir de modo eficaz. K. Saber levar em conta mais os ritmos dos indivíduos do que os calendários da instituição. L. Estar convencido de que os indivíduos são todos diferentes e o que funciona para um não funcionará necessariamente para o outro. M. Fazer uma reflexão específica sobre o fracasso escolar, as diferenças pessoais e culturais. N. Dispor de boas bases teóricas em psicologia social do desenvolvimento e da aprendizagem. O. Participar de uma cultura, trabalho de equipe, formação contínua, assumir risco, animação, autonomia, que se encaminhe para uma forte profissionalização, um domínio da mudança. P. Ter o hábito de considerar as dinâmicas e as resistências familiares e de tratar com os pais como pessoas complexas, mais do que como responsáveis legais de um aluno. Para que o professor atinja os objetivos dentro de sala de aula, ele deverá trabalhar uma pedagogia diferenciada utilizando dispositivos engenhosos, como exemplo, o ensino mútuo e os grupos heterogêneos. O que é o ensino mútuo? O ensino mútuo não é uma ideia nova, já florescia no século passado na pedagogia inspirada por Lancaster. O professor tinha um grande número de alunos, 100 professores, um público vasto e heterogêneo. A saída foi agrupar os alunos de acordo com graus de conhecimento, selecionar alunos mais avançados e colocá-los como monitores em cada um desses grupos. O método Lancaster era baseado no treinamento e na memorização. Hoje estamos condenados a inventar novas formas de ensino mútuo, que almejam a autonomia e a responsabilidade. Os alunos podem formar-se mutuamente sem que um deles desempenhe o papel do professor. O professor deve ser capaz de fazer os alunos trabalharem em equipe. Trabalhar em equipe não consiste em fazer juntos o que se poderia fazer separadamente, e nem olhar o líder como responsável por fazer. Um exemplo prático deste tipo de grupo são os grupos heterogêneos produtivos, muito utilizados no processo de alfabetização. Nestes grupos, o aluno mais experiente é agrupado com outros que ainda estão no processo mais rudimentar da alfabetização. No processo, tanto o aluno mais avançado fixa os conhecimentos básicos que já havia construído, quanto o aluno em processo mais rudimentar progride para a aquisição dos conhecimentos relativamente já dominados pelo aluno mais avançado, e ambos sob orientação e supervisão do professor. Por hoje é só, professores. Boa sorte!